Fala aí, jovens! Vou fazer uma linha aqui para vocês falando sobre os principais pontos aqui para se entender sobre movimentação do preço e como você pode aproveitar disso para operar retração, identificar boas regiões e tudo mais, tá? Eu vou usar aqui daqui a pouco a leitura de volume, por isso que eu estou com ele na tela aqui, para poder exemplificar isso para vocês de uma forma um pouco melhor. Então, essa aula vai ficar um pouco grande, tá? Então, se você estiver achando que, porra, vai ser um negócio tão simplesinho assim, é, mas não vai ser tão grande, tão fácil assim você pegar tudo. Então, se quiser assistir devagarzinho, com calma, é o ideal aqui. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, antes de você já começar a vir para um gráfico e tudo mais, é entender o que é que move o mercado, né? Quando você começa no mercado, você tende a já chegar ali, olhar uma vela subindo, descendo, pegar uma estratégia, já começar a operar e tudo mais. Aí, até ver lá, né, o que é um candle, que um candle tem ali corpo, aqui, ó. Deixa eu pegar uma linhazinha aqui. Corpo, máxima, mínima. A mínima aqui tá maravilhosa, né? Um lugar maravilhoso aqui. Máxima, mínima. E é isso aí. Se é pra cima é comprador, se é pra baixo é vendedor e tamo junto. E aí você esquece de focar realmente naquilo que forma isso aqui. No mercado, o que movimenta preço, na real, é o desequilíbrio. A gente tem pessoas, tanto vendedores, pessoas ali ofertando, quanto pessoas ali tendo interesse comprador. E ao contrário da vida real, no dia a dia, no mundo físico, onde você já tem que estar com um produto e você vai lá, oferta e briga, digamos assim, no mercado a gente tem a possibilidade, por exemplo, de estar vendido sem ter o produto. Então, algumas vezes você vai ver algumas pessoas executando posições na venda em grande quantidade que não tinha antes, né? Porque aqui tem essa possibilidade. E isso é uma coisa que o pessoal acaba não levando em consideração. Então, no mercado, eu posso tanto comprar algo ali com um valor maior do que poderia na teoria, e eu também poderia vender algo mesmo sem ter o produto, para poder depois fazer a venda, fazer uma operação em short, né? Não preocupa tanto com isso, tá? É só para vocês entenderem essa diferença. Então, nessa lógica dentro do mercado, você tem que pensar em duas coisas. A gente tem os participantes ativos, que são as pessoas que estão ali aceitando piorar os seus preços, que são as pessoas que estão executando a ordem, né? Por que isso é importante? Porque também temos participantes passivos, que são as pessoas que estão posicionando, as pessoas que estão posicionando suas ordens. Essas ordens que estão sendo posicionadas, elas não foram executadas, né? Então eu posso tirar a qualquer momento, eu posso colocar uma ordem aqui para poder parecer que eu quero comprar o produto a esse preço, e na hora que o preço estiver próximo, eu tiro essa posição e coloco a um preço muito mais barato, por exemplo, né? E aí eu estou basicamente tirando e colocando a posição assim que eu quiser. Estou aqui de forma passiva. Eu não necessariamente sou obrigado a pagar aquele preço caso ele chegue ali. E por que isso é muito importante? Porque quem é o ativo, né, a pessoa que está ativo no mercado, ela está executando a ordem no preço atual. E pelo fato dela executar a ordem no preço atual, ela pagar o preço executado ali, ela pula essa fila, né? Então, imagina que tem uma pessoa interessada aqui, por exemplo, em comprar quando o preço chegar a 10, né? Ela posiciona ali. Vamos supor que o preço agora está a 11, tá? Quando chegar a 10, eu quero comprar, por exemplo. Se alguém ir lá e agredir o mercado, aceitar pagar mais caro, essa pessoa vai pular quem está ali de forma passiva e vai ser executado a ordem acima, vai ser executado no preço atual. Ele tem essa prioridade. Então, quando você vê ordens sendo executadas, saiba que aquela pessoa que está executando, ela pagou o preço atual, ela teve esse desespero ou realmente interesse de executar essa posição. É muito importante você entender isso. Por quê? É, não é que para você, nossa, o preço está muito caro, ninguém vai comprar, que realmente aconteça isso. Existem pessoas que precisam ali, talvez, comprar em grande quantidade de forma urgente, ou talvez fechar uma posição, né, aceitar um prejuízo para poder ter dinheiro no bolso, para poder comprar outra situação. Então, quando o mercado está movimentando dessa forma, na maioria das vezes quem está fazendo isso é a pessoa que está aceitando piorar o seu preço, entendeu? Quando a gente tem posições que são executadas de forma, me colocar, passiva, né, onde é que ele vai montando suas posições, normalmente a gente tem um outro tipo de comportamento do que eu vou comentar aqui. Então, guarda isso na sua cabeça, é muito importante. A gente não vai aprofundar tanto nisso, isso é um conteúdo um pouco mais complicado, eu teria que estar com o fluxo aqui aberto para poder mostrar para vocês. Mas entendam isso porque isso aqui é a base para tudo, né? Tem participante ativo, participante passivo, e as ordens dessas pessoas podem acontecer a qualquer momento. Bacana? Quando a gente está estudando lá sobre candles, né? A pessoa chega para você e coloca lá, não, essa aqui é uma máxima, uma mínima, né? Deixa eu pegar aqui uma linhazinha. Essa aqui é a máxima, essa aqui é a mínima, essa é a abertura e esse aqui é o fechamento. E aí, quando é para baixo, é invertido. Pronto, vamos para cima. Não, não é assim.
Isso daqui é uma variação do preço em relação ao tempo. Pensa na lógica. Quando a gente está negociando, comprando e vendendo, a gente tem várias variáveis importantes. E o tempo também é uma delas. A quantidade é importante, a urgência que essa pessoa tem de executar é importante, o tempo que a gente vai ficar negociando é importante, o preço médio que ela comprou é importante, tudo isso faz preço. E o tempo é uma coisa realmente importante nessa equação, principalmente levando em consideração que em opção binária você tem tempo de esperação. Entendeu? Então, o shape da vela, o como que isso aconteceu, não é simplesmente porque a vela é maior ou menor, coisa do tipo. É que ali aconteceu uma variação desse preço em relação a um tempo. Então, por exemplo, a gente tem aqui um período de 5 minutos. Então, quer dizer que em 5 minutos o preço fez uma movimentação X. Aquilo aconteceu, houve um deslocamento do preço. Entendeu? Então, quando a gente olha esse candlezinho aqui, ó, por exemplo, né, vamos pegar aqui um eixo. A gente basicamente tem um eixo basicão aqui de x e y, né? Onde a gente tem a escala preço, o preço que está sendo negociado, em relação à escala tempo, o tempo que está sendo negociado aqui. Então, o tempo vai ser os 5 minutos, 15 minutos, o que a gente achar melhor. E esse movimento aqui é o que muda completamente a situação. Porque pensa, para que aconteça esse candle aqui que você está olhando, quer dizer que o preço abriu a um preço X, né? Vamos supor, R$ 5, não, R$ 3. E aí, ele caiu primeiro, né? Ele chegou a cair, desvalorizar. Quando chegou a esse preço, simplesmente começamos a ter movimentação acima e o mercado começou a trabalhar acima por algum motivo. Chegou a valer, sei lá, R$ 10. E ao final desse tempo, não que tá caro ou barato, simplesmente ao final daquele tempo, ele chegou a fechar a 8, por exemplo. Então, a gente teve uma variação do preço que é importante você entender. Se você tem um candle maior, um candle menor, se ele tem pavio ou não tem, isso tem muita informação ali envolvida. Tem muita coisa ali que aconteceu para que aquilo seja formado. Então, por exemplo, normalmente, candles maiores, né, candles grandes, a gente tem um desinteresse ou um interesse. Aconteceu um desequilíbrio maior. Aconteceu uma movimentação mais fora da curva. Candles menores, a gente normalmente tem um interesse maior. Não sempre, tá? É só para ficar fácil você entender a lógica. Mas quando são menores, tende a ser um interesse maior porque houve mais negócios, né? O preço não saiu dali. Mesmo que seja, por exemplo, porque ninguém quis comprar, ninguém quis vender e tal, mas ainda assim o preço ficou trabalhando em uma faixa de preço única. Então, quando você vê um candle curtinho, né, alguma coisa desse tipo aqui, quer dizer que aqui a gente passou bastante tempo negociando ali, por exemplo, entre os R$ 5 e os R$ 3. Ou seja, por 5 minutos, né? Vamos supor que tenha outro candlezinho aqui que foi lá em cima também. Depois ele abriu outro, veio aqui embaixo, testou. Cara, são 15 minutos agora que o preço simplesmente não sai do preço de 3 aos R$ 5. Entendeu? Quando a gente tem candles longos, né? Seja com pavio, sem pavio, tanto faz. Quer dizer que, pô, pensa aí. No primeiro exemplo aqui, a gente teve 3 candles pequenos trabalhando ali de forma lenta, onde o preço simplesmente não deslocava, não saía de 3 a 5. Do nada, em 5 minutos, alguma coisa aconteceu algum negócio ali que conseguiu deslocar o preço, sei lá, dos R$ 3 até os 15 do nada, até os 15 do nada, simplesmente do nada. Ou seja, nesse candle aqui que a gente está olhando a movimentação, quer dizer que houve um desequilíbrio grande. Aconteceu algo que fez com que o preço simplesmente disparasse. Seja as pessoas parando de vender, né, simplesmente não aceitam mais vender a esse preço e colocam suas posições passivas lá em cima, e aí o mercado tem que ir lá executar, né, pela falta da oferta, ou seja, as pessoas começando a comprar, né, de forma desesperada ali, comprando cada vez mais, fazendo com que o preço dispare. O importante é, nesse momento, a gente teve um desequilíbrio que causou a movimentação acima. Ponto. Só isso que importa, tá? Bruno, e por que você está falando disso tudo? Eu lembro de ter visto isso é um negócio meio básico e tal. Sim, isso aqui é um negócio extremamente básico, tá? Só que como vocês pulam essa parte aqui de entender como que acontece, por que acontece, como ler isso aqui, você não consegue pegar um gráfico 100% limpo e entender como isso funciona. Então começa a virar um padrão sem entender por que aquilo está acontecendo. Vou dar exemplo aqui para vocês, né? Então vamos pegar uma lógica aqui. Vamos imaginar, vou botar aqui sem pavio por enquanto, tá? Que estava um movimento em alta, né? Movimento em alta, você está ali vendo um gráfico em alta. Por que isso acontece, né? Por que acontece a tendência? Porque durante a tendência a gente tem um desequilíbrio maior. Mesmo que no meio tenha alguns movimentos um pouco mais curtos ali e tal, mas normalmente repara, tendência de alta a gente tem candles grandes acima, movimento trabalhando mais acima. Quando a gente tem tendência, é basicamente quando a gente tem, né, por exemplo, de alta. Normalmente a gente tem um aumento da demanda, bastante pessoas comprando,
Ou a gente também tem falta de oferta. As pessoas estão parando de ofertar, né? No caso, queda da oferta, tem que estar no melhor preço. Faltando oferta. Então, por isso, como as pessoas vão ofertando cada vez mais caro, o mercado tende a subir, né? A valorizar cada vez mais o preço daquele ativo. Por que que quando você começa, as pessoas falam assim, ó, o mercado em tendência de alta, por exemplo, não volta para pegar fundo. Se voltou a pegar fundo, tá errado. Porque, pensa comigo, se a gente está justamente no momento de desequilíbrio, onde as pessoas estão comprando e vendendo e tudo mais, qual sentido teria do preço voltar a ficar barato? Se a gente está tendo muitas pessoas comprando, por que que o preço voltaria a ficar tão barato? Se a gente tem bastante pessoas parando de vender a esse preço, por que que ele voltaria ali de novo? Entendeu? Então, quando a gente vai entendendo essas bases de preço, né, que vai sendo formado ao decorrer do movimento, você vai identificando quais são os preços que, na teoria, ele não deveria voltar. E se voltar, ele deveria, entre aspas, né, bem entre aspas, deveria sentir algum tipo de efeito. Deveria ter algum tipo de. Tanto, por exemplo, né, vou imaginar aqui que várias pessoas compraram. Quando eu chegar aqui em cima, o pessoal parou de comprar de vez. Naturalmente, se acontecer alguma venda, o preço vai retornar, ele vai corrigir. E se o preço volta a ficar barato em uma situação onde tem pessoas comprando, a gente volta a ter comprador. Se volta a ter comprador, aumenta a demanda e o mercado volta. Então essa correção aqui, ela é completamente saudável, porém a gente tem pontos que não deveriam ser corrigidos. Por exemplo, imagina você comprou um, sei lá, um carro de 40 mil. Hoje, você acabou de comprar o carro ali, tal, não sei o quê. Você agora vai lá na mesma loja no outro dia, pega alguma coisa, e você sabe que o carro vale 40 mil. É um preço importante, né? É um preço bacana. Você vai na mesma loja no outro dia ali, pegar algum documento, alguma coisa, e você descobre que os caras agora estão vendendo esse carro a 20 mil. Como que isso impacta a sua visão sobre isso, né? Você sabendo que o carro realmente vale 40 mil, não faz sentido, por exemplo, você comprar outro carro de 20 para tentar vender a 40, sabendo que é um preço justo, sabe? Houve uma correção de 50% daquele movimento, entre aspas, agora que vocês estão entendendo a lógica. Uma correção de 50% é um desconto muito bom, sabe? Uma promoção, por que que uma promoção tende a aumentar a demanda? Porque a gente tem um desconto muito grande. Só na sexta-feira você vai ter um produto que vale 40 caindo a 20, sabe? Então, essas correções de mercado tem que pensar nisso. São momentos que acontecem correções e, naturalmente, se tiver demanda, vai continuar subindo, por exemplo. Mesma coisa inversa, né? Se tem estão vendendo, ficou muito barato e volta a um preço interessante, você vai vender também, né? Tá. Dito isso aqui, lembrando que tem um curso completo e gratuito lá no canal, aqui no canal, não sei se daqui eu botei esse vídeo, lá no canal de 3 aulas falando sobre retração, tá? Então eu falo mais sobre isso aqui lá também. Aqui é só uma revisãozinha importante para vocês pegarem a lógica. Entendendo isso, agora é simples. Se a gente tem uma movimentação em alta, né, onde não está perdendo fundo e cada vez mais ganhando topo, na teoria, durante as velas em si, cada vez mais subindo e tal, esses pontos de baixo vão ser pontos importantes. Vão ser regiões de base de preço. Então, como que tem que acontecer, né? De preferência, tem que acontecer com candles grandes, porque está acontecendo algum tipo de desequilíbrio. Esse desequilíbrio ele pode ser causado porque alguém vendeu rápido e não tinha ninguém comprando, então causa rápido e naturalmente volta rápido também. Ou porque, né, alguém zerou uma posição, ele volta a um preço importante e as pessoas voltam comprando também. Vai dar sempre a mesma coisa. Vamos agora olhar o gráfico aqui de volume, para vocês entenderem isso aqui um pouquinho melhor, tá? Eu vou pegar aqui primeiro, aqui, tá? Vou pegar esse aqui da direita, que ele é um pouco mais visual aqui pela questão de número. Não, vou pegar o da direita, da esquerda. Da esquerda vai ficar mais fácil. Aqui, ó, na esquerda, a gente tem um gráfico onde a gente tem comprador e venda, compra e venda, né? Quantidade de venda do lado esquerdo, quantidade de compra do lado direito. Essa aqui é a nossa aqui, nossas informações aqui, tá? Repara que quando a gente tem candles grandes, tá vendo? Candles grandes, normalmente a gente tem uma quantidade de ordem muito maior, né? Em alguns pontos, ele vai subindo, descendo e tal, acontece um desequilíbrio muito grande. Por exemplo, repara como aqui, ó, esse candlezinho aqui, que ele foi um dojizinho pequeno, a gente teve muita ordem posicionada, né? A gente estava trabalhando vou falar só os últimos 3 números, tá? Do 559 até o 578. A gente passou 5 minutos, tá? Aqui eu estou num candle de 5 minutos. 5 minutos negociando aqui, ó, onde tivemos 221 operações. Tá? 221 operações sendo executadas. Isso aqui, ó, em 5 minutos, o preço simplesmente não dava.
Por quê? Olha só como nesse nível de preço, onde ele chegou aqui, a gente começou a ter 31 compras, depois 24 vendas. Aí tivemos 6 compras acima, aí já voltou 6, 11 vendas. Aí depois 7 compras acima, 2 vendas. Né? Aí depois, né, quando ele provavelmente começou embaixo, ou começou em cima, né, fazendo porque é um candle de baixa, foi lá em cima, negociou pra caramba, começaram a vender muito, 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 muito aqui, chegou até aqui embaixo, tá vendo? Onde é que tivemos 3 operações, ele volta e fecha exatamente nesse nível de preço aqui, que estava negociando por bastante tempo. Lembra que eu falei sobre a questão do equilíbrio? Nesse caso aqui, ó, repara a quantidade de operações, olha como isso aqui está completamente equilibrado, onde tem tanto o comprador quanto o vendedor, a gente permanece meio que na mesma lógica. Tivemos 219, né, negócios sendo fechados ali, onde basicamente foi metade metade. A gente tem um equilíbrio dessas operações. Agora, olha a diferença de quando a gente tem uma movimentação como essa aqui de trás, ó, onde a gente tem um candle grande com movimentação forte. Olha só como aqui a gente tem um desequilíbrio muito grande. Ó, 6 vendas contra 2 compras. Ok. Do nada, uma compra contra 4 vendas. Desculpa, uma venda contra 4 compras. 7 vendas para 5 compras. 7 vendas para 4 compras. 6 vendas para 6 compras. Repara como o preço, mesmo tendo venda, vai subindo. As pessoas vendem e param de vender. Vendem e param de vender. Vendem e param de vender. Quando chegou nesse nível de preço aqui, ó, foi a mesma coisa, né? O ponto que teve mais negócios, a gente teve 19 vendas contra 14 compras. E mesmo assim o mercado subindo. Então, nesse momento, a gente teve basicamente uma falta do interesse vendedor ali, né? Faltou interesse vendedor. As pessoas vão vendendo e cada vez vendendo mais acima, porque tinha alguém comprando. Aqui houve um completo desequilíbrio. Mesmo você trabalhando aqui em cima, né, as regiões que a gente teve um pouquinho mais de venda, ó, 6 para 3, 4 para 5 e tal, a gente teve todo esse desequilíbrio que acabou rolando. E por que que isso é importante? Né? Porque quando fez esse movimento, você já subentende que esse ponto aqui abaixo é um ponto que ninguém quer continuar vendendo. Ninguém quer continuar vendendo. Se quando chegar lá a gente tiver bastante venda e tudo mais, dependendo como chegar, as pessoas vão parar de vender. Não tem para que continuar vendendo a um preço que é tão barato. Então, se eu estou observando uma retração vela velha e tudo mais, a primeira coisa que eu tenho que olhar é onde estão sendo formadas essas bases, né, esses pavios ali embaixo, e se isso tem algum tipo de desequilíbrio, se isso tem algum tipo de formação que me indica esse tipo de virada. Né? Deixa eu pegar aqui um momento que teve a retração para você entender isso aqui mais fácil. Repara, ó, aqui, quer ver? Tem um momento aqui bacana que eu tava olhando aqui junto. Aqui, ó. Olha isso. Aqui, a gente estava no movimento de baixo. A gente teve um movimento gigante e tal, caindo pra caramba. Aqui foram 14 vendas contra 6, né? 1 para 1, 3 para 2, 4 para 2. A gente teve ali cada vez mais oferta. Nesse ponto você consegue observar isso, que a gente tem bastante oferta sendo executada, né? Ou seja, teve venda, as pessoas estavam vendendo. Do nada, a gente volta de novo o movimento, quase todo o movimento dessa vela aqui, ó, volta quase, né, mais de 70, 80% do movimento, onde agora a gente também continua tendo mais venda do que compra. Entendeu? Então aqui a gente tinha venda, 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 venda. Depois, quem estava vendendo começa a reposicionar acima de novo. Isso aqui, fazendo candles grandes e tudo mais, mostra pra gente que houve um desequilíbrio, que é uma região importante. E ficou toda essa região desse fundo aqui, ó, em aberto. Né? Quando o mercado volta agora, repara que ele não consegue voltar de novo nessa região. Ficou um espaço em aberto, um fundo aqui que não foi testado. Tá vendo? Quando a gente tem essa movimentação aqui, dessa vela, que também é uma vela grande, a favor durante o movimento de alta, basicamente ele validou para a gente que essas regiões aqui, né, tanto esse fundo quanto esse fundo, são pontos que as pessoas não querem mais negociar. Seja porque estão comprando bastante, e é interessante, ou nesse caso aqui que as pessoas estão parando de ofertar, as pessoas estão parando de vender. Entendeu? Então, esse movimento, repara como o movimento, né, começou uma vela de desequilíbrio, uma vela equilibrada, uma vela grande. Então a gente tem um movimento de alta. Bruno, mas aí na região de venda, por causa do pavio, sim, você vai ter sempre compra e venda. Mas esses micromovimentos, né, esse movimento mais curto que acaba acontecendo aqui, é onde deixam as melhores oportunidades. Se a gente tem uma correção rápida, né, por exemplo, aqui a gente está observando que teve uma movimentação aqui simplesmente desequilibrada. Se a gente tem uma correção rápida desse movimento de volta, provavelmente é aqui que vai ser a operação de retração. É aqui que pode acontecer. Se você pensar nessa movimentação aqui como por inteiro, repara que movimentou aqui, sei lá, 88%, né? 80, 90% do movimento. Então, rápido desse jeito, rápido, né? Forte dessa forma aqui,
provavelmente a gente vai ter algum tipo de impacto de volta. Né? Se você olhar agora, deixa eu pegar, trocou, né? Se você olhar aqui agora, por exemplo, o ponto que a gente teve mais vendas, né, foi aqui em cima, 19 para 8, 15 para 18, né? Mesmo assim, bem equilibrado ali, basicamente, mas ainda assim, depois disso, começamos a desequilibrar de novo, tal. Quando chegou aqui embaixo, não tinha praticamente nada. Foi basicamente ordem sendo executada ali por T mesmo, sabe? Porque não tinha mais ninguém a ser executado. Quem estava vendendo aqui, estava vendendo aqui. Quando chegou aqui embaixo, ninguém mais teve interesse em vender. Bruno, daria para observar isso sem olhar o volume? Dá sim. É simplesmente você olhar o tamanho das velas, o formato que as velas estão fazendo. Tá? Então, ó, se olha, agora que você viu isso, por exemplo, aqui, ó, a gente teve paviozinho, tá vendo? Paviozinho. Depois, a gente tem o equilíbrio ou desequilíbrio. Tá vendo como vai travando? Ó? Equilíbrio, teste e volta. Nessa daqui ele fechou acima. Essa daqui tentou descer, tá vendo? Tentou descer e voltou e fechou acima de novo, demonstrando o quê? Compra ou venda. Isso aí, compra. Tá vendo aqui, ó? 9 para 15 e tudo mais, demonstrando compra. Nesse momento aqui, ó, dessa vela aqui, a gente tem basicamente a mesma coisa. Aquela pancada, aquele movimento rápido, desequilibrado. E quando chega aqui embaixo, na mesma região de fundo, né, movimento de correção forte, a gente volta a ter comprador. Repara como é que é basicamente equilíbrio. 11 para 10, depois 11 para 13, 6 para 10, equilibrado e tal. E a gente consegue fechar com a retração. Então, assim, não tem segredo se você começar a buscar entender essa lógica. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, tá vendo? Movimentação de alta, movimento rápido, desequilibrando, buscando região de pavio. Bruno, e agora? Perdeu, trabalhou abaixo. Se agora ele perdeu o fundo, né? Se ele perdeu essa região, agora é o contrário, você buscar operações agora a favor desse movimento. Então, nesse momento aqui, né? Nesse caso aqui é o gráfico do euro-dólar. Deixa eu botar assim para vocês. No gráfico do euro-dólar. Você pensaria em vender ou comprar? Né? Obviamente você pensaria em vender. Então, quais seriam as regiões de base para a gente poder pensar no desequilíbrio? Esse pavio aqui em cima, esse pavio aqui em cima, e melhor ainda, caso aconteça, essa região aqui em cima. Entendeu? Então, se acontecer uma correção forte agora, acontecer um momento onde é que o mercado tem esse desequilíbrio, é uma oportunidade para a gente poder entrar contra isso. Entendeu? Mesma coisa. Vou mostrar nesse gráfico da direita aqui agora, para você ver. Ó, deixa eu pegar um momento bacana aqui. Aqui no caso é de 1 minuto, tá? 1 minuto, que 1 minuto é um pouquinho mais rápido, e você vai perceber agora que acontece bastante reversão. Eu não pensaria em retração em 1 minuto, tá? Mas dá para pensar, tá? Você vai ver que a lógica é exatamente a mesma. Aqui, né? Aqui fica talvez um pouquinho mais difícil de observar, porque não tem as corzinhas ali bonitinha, tá? Mas pensa nos números. Aqui, ó, tá vendo que a gente tem um candle grande, né? Tava embaixo aqui, e a gente tem um candle grande trabalhando acima, fechando acima dos candles passados ali, né? Quais são os pontos aqui que formarão base agora de preço pra gente? Esse ponto aqui, né? Tentou cair, não foi, foi embora, subiu. O que é que isso aqui significa pra gente, né? Um movimento abaixo, depois fechando acima. Que provavelmente aqui vai ser um ponto de base importante. Repara que aqui, ó, exatamente nessa regiãozinha, a gente tem 10, né, sendo um ponto de desequilíbrio. Depois o ponto com maior quantidade de compra foi exatamente aqui, com 17. Se você estende essa região de base, né, busca essa região de base aqui, repara o que acontece quando o mercado faz esse desequilíbrio muito forte, né, essa correção muito forte. Você tem basicamente uma correção de quase 50, mais de 50% do movimento em uma única vela. Olha como é que a gente executou uma venda forte aqui e depois subiu porque ninguém mais queria vender. Entendeu? Então, dá uma exercitada nisso, sabe? Pega o gráfico, observe esses momentos que a gente tem candles fortes, né? Candles grandes, assim, e o que acontece quando o mercado volta nessas regiões, assim, de forma mais agressiva, né? Tanto faz o timer ali no fim das contas. Porque se você começar a observar, você vai ver que sempre que tem essas regiões, né, que o mercado faz essa movimentação, se o mercado corrige, é um ponto praticamente certeiro, né? Aqui é um exemplo disso, até o movimento da venda aqui é um exemplo disso. Deixa eu pegar um outro movimento aqui rapidinho, só para a gente poder pegar bacana. Ó, aqui, por exemplo, ó, olha essa região. Aqui, olha isso aqui, ó, que foi onde eu comecei a carregar aqui o histórico. A gente veio abaixo, deixou um pavio, né? E essa aqui, ó, tá vendo? Fez um movimento muito fora da curva. Depois, em seguida, outro movimento. Aqui ela já começou a equilibrar. Ou seja, qual é a nossa região de base? É essa região aqui, ó. Tá? Essas duas regiões. Olha o que acontece quando ele vem tentar fazer o teste, tá vendo? Repara a diferença de lá em cima, que estava sendo negociado 60, 40, 50. Aqui embaixo a gente tem um. Cara. Um. Sabe?
Para finalizar, olha só o que está rolando agora aqui, ó, por exemplo, tá? Olha nesse ponto aqui como que acontece um desequilíbrio muito forte e o mercado volta para testar esses pontos e fica trabalhando aqui dentro, ó, né? Agora, nesse momento também está acontecendo bastante desequilíbrio. Repara por que esse desequilíbrio, ó? Porque não tem ninguém vendendo. Não existe venda nessa faixa de preço e aqui simplesmente foi tendo compra, ou seja, está subindo porque ninguém quer vender. O preço está subindo pela falta da oferta. Se ele voltar rápido aqui agora nessas regiões de base, aqui é um bom ponto para retração. Bacana? Então, faz um exercício aí. Lembrando que existe uma playlist com 3 aulas explicando isso aqui com um pouco mais de tranquilidade, mostrando isso sobre questões de movimento e retração. Eu estou focando aqui em retração vela a vela, porque foi um ponto que eu vi dificuldade de vocês, mas tem também a aula lá, eu explico sobre movimentação, tá? Com movimentos inteiros, como é que você pode buscar esse tipo de coisa aí. Também, se quiser fazer parte da comunidade, ou treinamento, alguma coisa, todos os links vão estar aqui embaixo. Tá? E existe ferramenta para isso, no caso do BTR, né, que é a ferramenta de retração que faz tudo isso. Ela mostra ali o quanto está retraindo, ela mostra os alvos que o preço tende a ir, tudo de forma automática. Ela pinta quando chega lá. Agora tem até seta. Quando chegar lá, não sei se quando você está vendo isso já liberou. Tem até uma seta que aponta lá para você saber a hora que está chegando exatamente. Isso tudo facilita para caralho a questão da leitura. É, um ponto importante, tá? Antes de eu finalizar aqui rapidinho, cuidado com o estudo, tá? Pega o gráfico, coloca ali, acompanha os lugares que você pensaria abrir uma operação. E se fizer sentido, se aquela operação realmente faz sentido, aí você olha e tenta entender o contexto. Não é simplesmente, fez uma velinha, se voltar eu pego. Não, calma aí, olha o contexto, né? Se o movimento está continuando, se a gente está numa região interessante ou não. Quando você pega esse macete assim, fica muito mais fácil. Bacana? Então, comenta aí se você curtiu a aula. Tamo junto e é só o começo.